Oi pessoal, meu nome é Yuri Duarte, eu me formei em 2017 em Relações Internacionais na UF e eu fui convidado pelo Caivin para falar um pouco sobre como foi o processo do TCC. Primeiro de tudo, meu tema foi o limite das organizações internacionais na resolução de conflitos, e mais especificamente o caso da Coreia do Norte. Eu peguei o trabalho basicamente sobre o direito da Coreia do Norte possuir armas nucleares. Tudo isso é porque a Coreia do Norte é de fato um país diferentão, tá? Ele é o único país do mundo que entrou no Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o que rege toda essa questão das bombas atômicas, e depois ele saiu do tratado. Ele denunciou formalmente e se retirou do tratado. Então, o meu TCC ele tem uma pegada muito voltada para o direito, para as organizações internacionais, e isso vem basicamente do fato de eu ter sido cria de simulação. Desde antes mesmo da faculdade, eu participava de vários modelos de simulação, participei do CEVIM, inclusive fica aqui o merchan do CEVIM, e foi muito importante na tomada de decisão para o meu tema de TCC. O fato é que me incomodava quando a gente tratava no Conselho de Segurança de países que tinham poderes de veto e outros não, me incomodava como as sanções elas eram feitas de forma muito unilateral, e aí eu fui estudar mais sobre isso. Então eu estudei basicamente a história da Coreia, principalmente no tempo do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Estudei o texto do Tratado de Não Proliferação Nuclear, estudei a Carta da ONU, sobre como e por que os países podem sancionar outros países. E nisso tudo eu tive três partes no meu TCC. A primeira foi essa questão histórica e de estudar e explicar historicamente como se deu o processo da Coreia entrar e sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A segunda foi entender como as organizações internacionais se comportaram desde a saída dela, seja por meio de sanções ou seja por meio de outros comportamentos dos países membros dessas organizações que fizeram a Coreia estar como esse país excluso do resto da sociedade. É óbvio que aqui a gente não está tratando do caso da violação de direitos humanos e de tudo isso. Eu estou tratando especificamente da relação do país com as bombas atômicas. E que durante muito tempo foi uma ação que levou com que os países membros do Conselho de Segurança sancionassem a Coreia do Norte. E a última parte do meu TCC foi em relação a por que esses países e essas organizações se comportavam assim, baseando-se em teorias de relações internacionais que a gente aprendeu durante o curso. Basicamente, a minha conclusão foi que a Coreia do Norte tem sim direito de ter armas nucleares, ela tem o direito por conta do próprio tratado em que ela denunciou e que não existe nenhuma outra regra internacional que não a permita ter. E a segunda coisa muito forte é a questão do princípio da isonomia da justiça, ou seja, se a Coreia do Norte, por ter bombas nucleares, ela é tratada de uma maneira, por que os outros países que também não estão no tratado e também possuem bombas nucleares não são tratados dessa forma? Então, tudo isso foi estudado minuciosamente e colocado lá no texto, e a conclusão do trabalho foi basicamente que a Coreia do Norte tem esse direito e que é errado todas essas sanções que foram colocadas em relação às bombas atômicas da Coreia do Norte, tá? O meu trabalho, a maior dificuldade que eu encontrei nele foi, de fato, escrever de uma forma técnica. Todos os trabalhos que a gente tem durante a faculdade, eles deviam ter mais essa pegada em relação à ABNT, em relação a como se escreve um trabalho acadêmico de forma mais pesada. Eu espero que isso tenha mudado desde que eu saí, mas algumas aulas específicas em relação a isso mesmo não trazem toda essa minuciosidade que a gente precisa ter durante a escrita do TCC. E aí o meu TCC, ele enfrentou esse grande problema que foi, eu escrevi, a gente tem mais ou menos 4 meses para escrever o TCC, eu escrevi durante um tempo, fui enviando ao orientador, e faltando mais ou menos 3 semanas eu descobri que o TCC ele não podia ser enviado porque a linguagem que eu estava usando, a forma que eu estava escrevendo não estava necessariamente da forma como um trabalho acadêmico deve ser. Então eu precisei reescrever tudo em 3 semanas. E essas 3 semanas estavam dentro do meu cronograma para eu pesquisar mais e conseguir acertar algumas arestas do trabalho. Infelizmente eu não consegui terminar esse trabalho da maneira que eu queria, mas o tempo foi curto e eu tive que reescrever basicamente o TCC todo em 3 semanas. Então foi um trabalho muito pesado, que graças a pessoas maravilhosas que eu pude contar, a professora Beatriz, que deu aula para mim durante a graduação, os meus amigos que me apoiaram foram excepcionais e foram muito importantes para eu conseguir entregar esse trabalho e eu conseguir me formar
dentro do período que eu precisava, por conta de trabalho, de todas essas questões. Eu precisava me formar naquele período e eu me formei em 4 anos exatos, então é possível. O meu trabalho, ele deu muito trabalho, de fato. Então, eu acredito que a principal coisa que a gente precisa, primeiro de tudo, escolher um tema que você goste. Porque o trabalho, ele é pesado, ele é cansativo, ele é exaustivo para sua mente. Então, você ter alguma coisa que você goste já é uma maneira de você se dedicar a esse trabalho de uma forma mais verdadeira. Entende? Você vai se sentir mais à vontade com aquele trabalho. E a segunda coisa é a gente tentar sempre a opinião de várias pessoas em relação à escrita do trabalho. É legal enviar para o orientador sempre as opiniões do orientador, mas a dica que eu tenho é poder contar com outros professores que possam ler algumas partes só para saber se você está no caminho certo, se você está sendo entendido da forma técnica e que o mundo acadêmico te pede. Tirando isso, foi muito legal para mim poder descobrir muita coisa que eu não descobri durante a faculdade, que eram temas ligados a direitos e organizações internacionais, que eu gostava muito, só que no curso a gente acaba não tendo muitas matérias em relação específica a isso. Então, para mim foi muito legal poder escrever sobre isso, porque eu aprendi muito de verdade. E hoje a gente conversa sobre o tema do TCC e tudo isso, e acaba sendo muito marcante na nossa vida, de maneira geral. Queria agradecer aqui o Casvin pela oportunidade de poder estar falando aqui com os alunos, e qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, qualquer desespero, manda mensagem que eu posso ajudar de alguma forma, sempre que possível. E é isso. Parabéns, Casvin, pela iniciativa, e muito obrigado pelo convite.